Saudações, oitavo ano, tudo tranquilo, queridos? A aula de hoje, nós vamos tratar ainda dando continuidade ao assunto de monômios, que foi comentado na aula passada. Hoje nós vamos tratar a respeito de termos semelhantes de um monômio, Os termos semelhantes de um monômio. A gente já sabe que o monômio é um número ou um produto numérico, não é isso? E que muitas das vezes ele vem representado por letras, ok? Então, por exemplo, suponhamos que eu tenho aqui 4x e 9x, por exemplo, tá? 4x e 9x. Então, aqui eu tenho um monômio, aqui eu tenho outro monômio, e o objetivo agora é saber, encontrar os termos semelhantes desses monômios. O que são termos semelhantes? São as partes literais do monômio e não coeficiente numérico, tá? Então, por exemplo, qual é a parte literal desse monômio aqui? É o x, tá? Qual é a parte literal desse monômio aqui? 9x. Qual é a parte literal? É o x. Então, significa dizer que esses monômios, eles possuem um termo semelhante e que esse termo semelhante nada mais é do que o x, tá? Porque ele está presente nos dois monômios, tá? Então, termos semelhantes dos monômios aqui, no caso 4x e 9x, é o x. São os termos semelhantes. Tá ok, queridos? Eu tenho outros exemplos aqui. Por exemplo, eu tenho aqui 5a ao quadrado vezes b e eu tenho menos 3 ao quadrado vezes b. Ó, percebe-se que nós temos aqui dois monômios, tá? Nós temos aqui 5 ao quadrado vezes b e nós temos menos 3 ao quadrado vezes b. Quais são os termos semelhantes desses monômios? Ou seja, o que é termo semelhante? É a parte literal. Muito bem. Os termos semelhantes é a parte literal. Então, quais são, aqueles que possuem, a mesma parte literal, são chamados de termos semelhantes de um monômio. Tá ok, gente? Então, repetindo, olha, termos semelhantes de um monômio são aqueles que possuem a mesma parte literal ou que não possuem parte literal, tá? Então, nesse caso aqui, ó, 5 ao quadrado vezes b menos 3 ao quadrado vezes b, quais os termos semelhantes? A parte literal. E quem é essa parte literal? É a ao quadrado vezes b. Então, isso aqui é chamado de termo semelhante no caso desses dois monômios, tá? 5 ao quadrado vezes b menos 3 ao quadrado vezes b. Tá ok? Os valores numéricos, eles não são, nesse caso, termos semelhantes. Eles só seriam termos semelhantes, eles só poderiam ser considerados como termos semelhantes se eles não tivessem parte literal. Por exemplo, se eu tiver, por exemplo, 4,18, tá? E eu tiver menos 5, são monômios? São. E são termos semelhantes. Quais são os termos semelhantes? Daqui, existe alguma parte literal? Não existe. Mas o conceito diz que termos semelhantes de um monômio, eles podem apresentar a mesma parte literal ou não possuir parte literal, tá? Então, nesse caso aqui, esses valores não possuem parte literal. Eles são termos semelhantes. E nesse caso aqui, eles possuem a mesma parte literal. Também são termos semelhantes de um monômio. Tá ok? Então, a gente vai falar agora também, o próximo tópico que a gente vai tratar é a respeito de grau de um monômio. Grau, se o monômio
segundo grau, se ele é do terceiro grau, se ele é do quarto grau e de que grau ele é, tá? Então, olha só, como que nós vamos identificar o grau de um monômio? Simples, muito simples. O grau de um monômio, ele é dado pela soma dos seus expoentes. Por exemplo, olha só, eu tenho aqui, olha, acompanha comigo, eu tenho aqui 7x quadrado y ao cubo, tá? 7x quadrado y ao cubo. Eu tenho um monômio. Eu quero saber de que grau esse monômio é. Então, para mim saber o grau desse monômio, é necessário que eu some os seus expoentes. Não é verdade? Olha só. Em relação à letra x, esse monômio, ele é do segundo grau, porque em cima da letra x existe um quadrado, existe um 2zinho, né? Então, indica para mim que se eu levar em consideração a letra x, esse monômio vai ser do segundo grau. Se eu levar em consideração a letra y, esse monômio vai ser do terceiro grau, né? Porque em cima do y existe o quê? Um 3zinho. Y a terceira, né? Eu tenho aqui x, eu tenho aqui 7x ao quadrado vezes y ao cubo. Então, em relação a x, o monômio ele é do segundo grau, porque o x está elevado ao quadrado. Em relação a y, o monômio é do terceiro grau, porque o y está elevado ao cubo. Ok. Mas eu quero saber o monômio em si, né? Independente de x ou de y, eu quero saber o monômio em si. Ele é de que grau? Ele é do quinto grau. Porque quando eu somo 2 de x, ou seja, expoente de x que é 2, com o expoente do y que é 3, 2 com 3 faz 5. E isso me dá a ideia que o monômio, se trata de um monômio do quinto grau, tá bom? Porque a gente encontra o grau de um monômio através da somatória dos seus expoentes, das suas partes literais, tá? Então, eu tenho aqui 7x ao quadrado e y ao cubo. Então, a minha parte literal desse monômio é x ao quadrado e y ao cubo. Então, eu vou somar esses dois expoentes, que no caso 2 com 3 faz 5. Tá? Então, eu tenho um monômio aí do quinto grau. Tá? Mas se eu quiser especificar em relação às variáveis, ou seja, em relação a x, em relação a y, em relação a x, o monômio é do segundo grau, porque em cima da variável x existe um 2. Em relação à variável y, o monômio é do terceiro grau, porque em cima da variável y existe um 3. Ok, pessoal? Bom, nós falamos então, hoje nós tratamos termos semelhantes de um monômio e nós tratamos grau de um monômio, certo? Mostrei alguns exemplos para vocês, tá? E a gente vai dar continuidade, porque tem muitas coisas a serem ditas a respeito de monômios, tá? Tem muitas coisas. Então, a gente vai aprender a adicionar monômios, nós vamos trabalhar com multiplicação de monômios, divisões de monômios, mas tudo isso aí que nós vamos tratar vai ser numa próxima ocasião, para que a gente não confunda a cabeça de vocês, né? Não confunda muito. Então, a gente precisa ir por parte, para que vocês possam entender, né, as coisas bem direitinho, tá, pessoal? Então, olha só, na próxima semana, a gente vai estar trabalhando aí com adição de monômios, tá? E, provavelmente, eu vou passar, né, atividades para vocês referente a esse assunto, atividades do livro, tá? Porque a gente precisa, né, utilizar o livro, como eu já falei em aulas anteriores,
nós precisamos usar o livro, fazer uso do livro. E aqueles alunos que não têm, né, a gente entende. E é por isso que a gente também vai fornecer também para vocês atividades, né, em PDF, justamente para compensar aqueles alunos que não têm, que não disponibilizam do livro, tá? Mas desde já a gente agradece, né, a atenção de vocês. A gente pede que vocês continuem estudando em casa, não deixem acumular matéria, tá, gente? Que vocês possam, né, fazer pelo menos, né, uma parte do que vocês precisam fazer, né, nesse momento. Eu sei que uma aula online ela é totalmente diferente de uma aula presencial, né? A gente sabe, a gente entende disso, mas infelizmente no momento a gente precisa se adaptar a essa situação. Mas se Deus quiser, logo logo nós iremos estar aí, né, nas salas de aula, compartilhando então no mesmo espaço e tendo um aprendizado com certeza, né, bem melhor. Então, gente, fiquem com Deus, tá? Se cuidem e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço, tá? Da professora Kelly. Tchau, tchau, galera. Cuidem-se, hein?